Olha só fazendo uma leitura da introdução para você se sintonizar. Segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE, no Brasil há 5,4 milhões de jovens que não estudam e não trabalham. Isso significa que 1 a cada 5 brasileiros entre 15 e 29 anos fazem parte da geração nenhum. Aquela parcela da sociedade que, por motivos de força maior, ou inclusive por escolha própria, permanece fora das salas de aula e do mercado profissional. Pensando nisso, hoje o Carvalho nos apresenta uma conversa casual, que, indo na contramão dessa realidade, é um jovem que sempre acreditou nos estudos como um agente transformador para o próprio futuro, e ele conseguiu. Com 31 anos de idade, esse jovem ainda, natural de Itapé, cidade com aproximadamente 10 mil habitantes e que veio de uma família com poucos recursos financeiros, acredito eu, já tem em seu currículo a experiência de lecionar biologia, além de um mestrado e atualmente está se doutorando em biotecnologia de micro-organismos. O que seria isso? Biotecnologia de micro-organismos, eu trabalho basicamente manipulando os micro-organismos, no caso bactérias, para que consigam melhorar a qualidade das pessoas. Eu sempre gosto de citar um exemplo que foi que eu trabalhei no mestrado, o vazamento do petróleo que aconteceu na costa do Nordeste em 2019, que afetou não só a questão do turismo, mas também a vivência das pessoas, as pessoas que dependiam daquilo. Você impacta a rede hoteleira, você impacta as pessoas que moram ali diariamente, turista que estava ali, foi pego desprevenido. Você acaba afetando toda uma cadeia, além dos danos ambientais, por vezes, irreparáveis que a gente tem. A gente chegou a fazer algumas visitas em manguezais que estavam completamente contaminados com petróleo. Então, eu realizei durante o mestrado uma pesquisa para tentar entender como que seria aquela degradação daquele petróleo, como converter aquele petróleo em uma coisa menos tóxica para o meio ambiente, pudesse fazer menos mal. E aí a gente buscou micro-organismos, bactérias aqui da nossa própria região, a região capoeira, que eram capazes de degradar esse petróleo. Elas convertiam aquele petróleo em partes menores, menos poluentes, e como consequência disso, nos davam umas moléculas que a gente chama de biosurfactantes. Para quem não sabe, biosurfactantes são algumas moléculas que possuem capacidade de reduzir a tensão da água, ou seja, faz com que a água se misture com muitas coisas. Exemplo disso, água e óleo. A gente sabe que não se misturam, né? Mas quando você está lá lavando sua panela que você fritou uma carne, você usa o detergente, passa o sabão e você percebe que aquela gordura vai estar se misturando com a água. Ali é justamente o efeito dos surfactantes, que estão reduzindo a tensão que existe na água, fazendo com que ela se misture com o óleo. Aí no caso agora, a gente vai estar produzindo essas moléculas a partir de micro-organismos, bactérias, fungos, ou até mesmo plantas conseguem produzir isso. E aí a gente tem uma ampla gama de aplicação: detergentes, cosméticos, alimentação, limpeza, indústrias farmacêuticas e por aí vamos. E qual a expectativa disso estar disponível no mercado para a gente usar? Então, hoje, o mercado dos biosurfactantes ao redor do mundo, a gente está gerando em torno de milhões de dólares. Uma produção que anualmente, dados recentes indicam, infelizmente eu não estou com a fonte aqui, mas eu posso citar depois, que a tendência é de crescimento entre 20% a 30% por ano na produção dos biosurfactantes e utilização. Por quê? Porque as pessoas elas têm que se desvencilhar um pouco mais da necessidade do petróleo, porque o surfactante que a gente usa hoje é derivado do petróleo. E a gente hoje busca uma sociedade que mais livre do petróleo, como por exemplo a gente está vendo hoje a explosão aí de carros elétricos chegando, para não depender tanto dos combustíveis fósseis, e com isso a gente mantém assim aquela pegada mais verde, uma questão mais sustentável. Ou seja, a gente tem bactérias que estão presentes ali, em qualquer canto que a gente vai, a gente pode encontrar essas bactérias, já que elas estão presentes em qualquer superfície. A gente consegue isolar e selecionar as que são capazes de produzir essas moléculas, os biosurfactantes. Certo? Com isso, a tendência é que nos próximos anos a gente esteja mais próximo de verde do que a gente imagina. Inclusive, a tendência é a gente lançar no mercado um sabão à base de biosurfactante aqui em nossa região. Tem alguma previsão de
data, ou é muito cedo para... Então, a fase que a gente chegou, que a gente precisa primeiro encontrar esses micro-organismos, a gente encontrou eles. A gente agora passa pela fase de identificar esses micro-organismos, para entender se eles são patogênicos ou não, se dá para trabalhar, como que seria a dinâmica dele, nutricional, o que ele precisa para crescer e produzir o biosurfactante. A gente chegou nessa fase, agora a gente está na fase de extração do biosurfactante. A gente precisa extrair, purificar e começar a aplicar. Óbvio, antes de aplicar, fazer alguns testes para saber se vai ser nocivo ou não para as pessoas. A tendência é que não seja nocivo. Show de bola. Estava pensando aqui, pelo teu retrospecto, né? Sim. Você aparenta ser uma pessoa estudiosa, certo? Como é que nasceu essa tua paixão pelos estudos? A tua família sempre te incentivou? Ou você não era estimulado pela família? Como é que nasceu isso? Então, vamos lá. Eu venho de uma família de pais separados. Meu pai se separou da minha mãe quando eu era recém-nascido. E minha mãe nasceu na roça, se criou na roça, na pobreza mesmo, às vezes até pobreza extrema, ela chegou a iniciar. E ela tinha para ela que a única coisa que ela podia deixar para a gente eram os estudos. Se a gente for pegar o retrospecto de Miqueias na escola, a gente vai ver que a mãe de Miqueias sempre esteve lá presente, cobrando. Minha mãe é analfabeta, ela sabe apenas escrever o nome dela, mas ela sempre soube que para a gente ser alguém na vida sem precisar fazer coisas ilícitas, a gente conseguir, era difícil, era duro, mas sempre através dos estudos. Eu sempre lembro também da presença do meu padrasto, certo? Que ele foi uma pessoa que se viu presente lá quando eu tinha cerca de 2 anos de idade, esteve lá presente na minha família, na minha casa, e auxiliando também na nossa criação, estimulando para que a gente sempre buscasse estudar. Quando até hoje, no dia que minha mãe ficou de recuperação, aquilo foi uma vergonha para minha mãe tão grande, minha mãe ficou muito furiosa. Foi na escola, fez um barraco, não queria deixar minha irmã fazer a recuperação, que era vergonhoso ser aprovado por recuperação. Que o certo era ser aprovado direto, sem precisar de auxílios ou, como a gente poderia dizer, atalhos para ser aprovado. E leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Eu achava interessante. Quando eu era criança, 6 anos de idade, 7 anos, tinha costume de terminar a atividade mais cedo para ficar brincando embaixo da cadeira. Com isso eu me via forçado a estudar bastante em casa. Eu tinha que estudar muito para chegar na escola já sabendo. E, modéstia à parte, era até um tanto estranho para os professores, que você tinha um aluno muito acima, e aí você tinha os outros que tinham que ainda acompanhar. E já a gente sabe que a educação não está nivelada principalmente a pública, ela não está nivelada pelo ensino. Ela tem que acompanhar o de baixo, porque o de baixo ele precisa aprender. E assim, por vezes, tinha alguma dificuldade por coisas que já não eram mais suficientes para mim, mas que eu tinha que absorver aquilo. E como eu tenho uma irmã mais velha, ela sempre tinha séries mais avançadas, então eu costumava estudar pelos livros dela. Geografia, que eu criança não tinha acesso a isso, a geografia que ela estudava. Eu lembro quando ela chegou no ensino médio, eu tive contato aos livros de biologia e química dela. Aquilo para mim foi fantástico, aquelas figuras, gravuras, bastante números, e eu ficava tentando entender, além de ter a motivação, ainda criança, de ser um astronauta. Infelizmente, talvez não dê tempo, mas quem sabe, mais no futuro a gente não consiga realizar esse sonho, até chegar ao espaço. Exatamente. Céu é o limite. Tá. Você falou um pouquinho da tua infância. Como é que foi teu ensino médio? E como é que foi essa transição do ensino médio para o superior? E quais foram os maiores desafios que você encontrou quando você entrou na faculdade? Vamos lá. Por mais que algumas pessoas digam que o ensino médio é defasado, fraco, eu discordo. Eu vejo que há um pouco assim de cada pessoa tentar se esforçar mais um pouquinho em querer estudar, querer buscar e entender que a gente está numa cidade onde a gente tem recursos limitados, empregos são limitados e dificilmente a gente vai encontrar alguém que vai estar assim, bora, vá pra frente, não quero você aqui não, vá pra frente, continue. E a gente, inclusive, recente, quando eu estava antes da pandemia trabalhando na escola, via muito alguns alunos que tinham uma certa dificuldade em querer aprender, meio que se acostumavam com isso. E no ensino médio, eu não tinha isso, eu queria. Inclusive,
alguns professores até me cobravam, porque eu tinha vontade de fazer medicina, eu tinha muita vontade. Eu falava, eu vou ser médico. Tanto que abri mão de certas disciplinas, eu me recordo bem da professora Florips puxando minha orelha, que é as estudos de matemática que você precisa. Eu estudava para passar, não estava para aprender. Eu olhava para ela e falava, professora, não preciso disso não. Eu vou aplicar essa fórmula de Bhaskara em quê? Esse valor de I aqui, eu quero ele para quê, professora? Mas aí eu entro na área que eu já gostava naquela época, geografia, história e biologia, com a professora Graça. Minha inspiração, inclusive, eu gostava muito do mapa da biologia. E aí, eu cheguei nos vestibulares, fui tentar a medicina. A gente sabe que a medicina ela é muito concorrida, até na particular, para você conseguir uma vaga é muito difícil pela concorrência que você tem. E não deu. Eu fui tentando e não deu. Eu falei, sabe, Dilma, eu vou fazer ciências biológicas que vai me aproximar da medicina e eu consigo passar. Primeiro semestre de ciências biológicas, eu apaixonei. Peguei as disciplinas pedagógicas, amei estudar aquilo e vislumbrando que eu poderia pegar mais na frente, que eram as disciplinas mais voltadas para a biologia. Detalhe, eu fiz graduação EAD, certo? Eu fiz a distância. Mais um motivo que poderia me barrar assim, não, eu fiz o EAD, eu preciso ser só isso aqui, mas não. E que eu estava todo dia na biblioteca, estudando, pegando livros, encomendando livros, avisando o pessoal da direção da faculdade que eu precisava de tal livro para estudar. Ia para a professora e perguntava, professora, essa disciplina aqui, seria interessante estudar qual livro? Ela ia lá, falava para mim, quando você vai fazer isso. Até que chegou um momento, durante esse período aí de estudo das ciências biológicas, eu estava finalizando. Eu falei para a professora, eu vou fazer o meu mestrado. E ela disse, infelizmente, você não vai fazer o mestrado. Você vem do EAD e vai ser complicado para você ser aprovado. E isso acabou me dando um leve bloqueio. Eu terminei a faculdade, iniciei em 2011, terminei em 2015, minha faculdade de ciências biológicas, e fui dar aula. Parei. Eu lembro até que entrei na faculdade de Química para tentar me aproximar dos professores dos laboratórios, para tentar entrar no mestrado. Até que durante a pandemia eu estava em casa e comecei com uma amiga minha, a Virginia, a doutora Virginia, agora, que terminou o doutorado recente, que também estudou comigo na escola, é da mesma geração que eu, meu colega, hoje é doutora em ciência animal. E aí eu conversei com ela, ela falou, não, tudo bem, se precisar de projeto, a gente senta e escreve e você vai passar. Olha que legal. E aí veio a prova, estávamos na pandemia, aí tínhamos a prova online, aí algumas pessoas falam, é online, dá para fazer de consulta. Imagine aí você ter lá um questionário de 40 questões em 1 hora para você responder. Não dava tempo. Até você terminar de ler a questão, tentar raciocinar, mas eu havia me preparado. Até porque na lista de seleção do mestrado, tinha lá que eles tinham como posso dizer, a bibliografia. Você poderia se basear em estudar. Lá vai eu correr atrás de livros, estudei e consegui. Eu lembro que eu passei que a nota do corte aqui do mestrado na UESC é 5. Eu passei com 5,4, fui o último da lista e todo dia eu ficava ali procurando. Preciso, e mandando e-mail constante para o colegiado perguntando se ia ter nova seleção, se ia selecionar. Até que as pessoas foram desistindo, não vieram por conta da pandemia, que precisava levar os documentos da UESC, e chegou a minha vez, eu fui convocado. Eu lembro que foi até na aula de química que eu estava fazendo nesse dia, que eu estava no vestibular, e o professor, que hoje é meu orientador, ele ligou para mim e falou, Miquel, tudo bem, eu sou o João, você é seu orientador do mestrado, a gente vai trabalhar com X coisa, e você precisa vir aqui para resolver sua vida. Seu coração. Aí eu só parei assim e gritei na aula, gente, eu vou trancar a disciplina. Meu professor, gente, menino, por que você está tão bem aqui? Não, é que eu acabei de ser aprovado no mestrado. E todo mundo parou assim, começou a me parabenizar, foi uma emoção muito grande, ia dizer para minha família, aí foi aquela festa, vai fazer mestrado, aí começamos, legal. E foi uma emoção muito grande. Eu não fui o primeiro universitário da minha família, eu tive outros com meus irmãos, universitário, mas o primeiro a chegar na pós-graduação. Primeiro eu tô toda. Exatamente, primeiro. E aí, eu estava até conversando recente sobre isso. Eu já estava no meu mestrado, eu fiz esse projeto rápido, que eu consegui fazer, esforçado, estava diariamente na UESC.
sábado e domingo, inclusive. Inclusive, eu cheguei a passar 21 dias dormindo dentro da instituição para fazer meu experimento. Eu lembro que eu acordava 8 da manhã e dormia 2 da madrugada. Era sem parar, constante. 21 dias seguidos realizando esse experimento para encontrar essas bactérias, esses micro-organismos e entregar resultados. Entreguei. Antes de entregar esses resultados, eu avisei ao professor: professor, eu já posso fazer a seleção do doutorado? Não, está muito cedo, você precisa publicar um artigo. Tudo bem. Eu fiz a seleção. Não deveria, mas fiz. Eu lembro que eram 8 inscritos, eu fiquei em terceiro lugar. Porque, por conta de não ter ainda um artigo publicado, a minha nota que tinha sido 8,4, veja, eu saí da nota de 5,2 no mestrado da seleção, passei para 8,4. É uma prova totalmente diferente, porque eu já tinha estudado bastante, conhecia todo aquele conteúdo, afinal, mestre em microbiologia, né? Preciso saber, pelo menos o básico, e sei. E aí, fiz a seleção, fui aprovado em terceiro lugar. A minha co-orientadora, que é a esposa do meu professor, ela falou: e não faça mais isso, leia o edital, você não deveria fazer isso. Mas aconteceu, fiquei em terceiro lugar. Minha nota lá caiu de 8,4 para 7,8 por conta da ausência dos artigos. E os 2 indivíduos que tinham sido aprovados para as 2 vagas não vieram para o UESC realizar a matrícula. Ou seja, tinha que ser cedo. E chegou até mim. O professor novamente me liga: Miqueias, vai lá no colegiado para ajeitar a sua vida, você vai ter que defender. Não, tudo bem. E aí eu fui no colegiado, a moça falou: ó, você precisa defender nessa semana, você tem que qualificar e defender. Você tem alguma coisa escrita? Não, mas eu consigo. Você tem certeza? Tem. Eu não sabia a merda que eu tinha planejado para mim naquele momento. Mas eu falei: eu tenho. Ela disse: então tá bom. Segunda, quarta-feira você tem que qualificar e sexta você tem que defender. Tudo bem. Ela falou: mas você precisa encontrar os orientadores. Não, eu consigo. Eu precisar de alguém para me avaliar. Aí ela vai atrás: professor, você pode? Não posso porque está muito em cima. Eu lembrei: tem aquele professor que é meu amigo. Liguei: poxa, manda aí para mim que eu resolvo. Liguei para o outro professor: não, pode deixar, a gente se ajeita aqui. Então você pega lá essa bolsa aí, pronto, e vai. No dia seguinte o professor me liga: cara, eu gosto muito de você, mas você é uma filha da puta, velho. Olha o tamanho dos artigos aqui que você manda, da sua escrita, da sua dissertação, para que eu tenha que ler, corrigir e te avaliar. Tudo bem, você me paga aí. Aí cheguei, fui para minha qualificação, qualificado e aprovado. Fizeram lá as correções que eu deveria fazer, eu tinha apenas um dia para realizar essa correção. Fiz, defendi e consegui minha aprovação. Hoje estou na metade do meu doutorado, já contando as horas para sair do doutorado. Fé em Deus, entregado, professor, de novo, é o que a gente gosta. Coisa boa, né? Isso. Tá. Em que momento você entendeu que, além de ser apaixonado pelo aprendizado, pelo estudo, você também gostava de ensinar? Essa é uma coisa interessante. Eu saí da escola de quando eu seria professor. A professora Graça sabe muito disso. A professora Florix também. São as pessoas assim que eu via me cobrando constantemente. Me cobravam mesmo. Que eu era um bom aluno e que eu precisava me esforçar mais. Elas falavam: você precisa de mais. Não é só isso. Mais. Eu falava: eu não quero ser professora. Deus me livre, é o que vocês enfrentam aqui todo dia. Eu quero isso não para mim. E aí, eu tentei me aproximar da medicina, fui para a ciência biológica da licenciatura, fui para o meu estágio, gostei. E aí uma colega minha ligou: Miqueias, está precisando de um professor aqui no Amélia Amado, você quer vir? Eu fui. Cheguei lá, me apaixonei. Primeira assinante, é uma coisa mais linda do mundo. Tio. Alunos de quinta série, que eu estou no sexto ano. Alunos do sexto ano, do sétimo ano e do nono ano. Foi uma experiência maravilhosa, prazerosa, até que o Lusa chegou para mim: não, você não quer dar aula em Itapé, não? Eu fui. Comecei a trabalhar com os alunos de Itapé. E eu já via que, existia essa desmotivação deles de aprender, mas sempre tinha também o papel do professor de querer motivar eles um pouquinho mais. E aí trazia novidades, trazia coisas novas, aplicava no dia a dia deles, e aí todo mundo ficava assim, querendo aprender. E foi uma experiência muito boa ser professor. Inclusive encontrei alunos meus na UESC, na graduação, alunos que eu nem lembrava mais, os do sexto ano lá da quinta série, encontro quase constantemente lá: professor, e aí, tudo bem? Eu me pergunto assim:
Eu fui seu aluno lá, tal, fulano, sou fulano. Cara, que bom que você tá aqui. E é engraçado que alguns até se sentem ofendidos Sim. por não serem lembrados. E é uma experiência muito gostosa de professor, porque você é inesquecível. Todo mundo que passou por você vai te lembrar. Você foi meu professor. Inclusive, hoje eu já tenho colegas que, lá na UESC também, dando aula, ensinando muito biologia, eu tive colegas, tive alunos que hoje são meus colegas do mestrado. Hoje estão lá dentro. Falar, me quer dar aula para família, muito bom. Ele sabe o que faz, ele gosta de fazer aquilo. A gente percebe nas olhos dele que brilham quando ele está dando aula. E os professores observam isso, os colegas observam, e o modo de conversar, o modo de querer passar esse conhecimento, querer empurrar essas pessoas, bora, para frente, para frente, para frente. O lance passa as pessoas. Exatamente. Qual foi a experiência mais marcante que você teve dentro de uma sala de aula? Uma das mais marcantes, o dia que eu levei uma chinelada, não esqueço até hoje. Inclusive, ele vai estar assistindo isso aqui e vai saber quem ele é. Hoje amanhã ele me ligou. Mas ele sabe que não vou citar nomes, tá? Mas ele sabe. Eu estava gostando muito, tacou o chinelo em mim. Eu não revidei. Eu não revidei, mas hoje somos bons amigos. Ele percebeu que aquilo que ele fez foi muito errado. Foi uma atitude que ele tomou assim. Até hoje eu não entendo porquê, mas ele fez, ainda bem. Hoje é uma pessoa bacana, tem uma família, estudou. E de repente a revolta não era nem em relação a você. Sim. Você só foi uma válvula de escape, né? Exato. Mas principalmente EJA. As experiências com EJA são maravilhosas. São incríveis. Porque a gente tem pessoas ali que estão carregadas de experiência, que infelizmente não puderam realizar seus estudos no período certo, que deveria ser durante a juventude, mas que chegam com aquela vontade, eu quero. E elas vão. E eles meio que se sentem invisíveis. É como se fossem. Eles se sentem marginalizados, digamos assim. É Eu estou na cidade, eu não vou mais para a escola. Não, vai. Você vai aprender muito, a escola é para você. Certo? Para você também. Um espaço como esse que a gente tem hoje, que é um avanço muito grande para a nossa cidade, que a gente hoje tem laboratórios, a gente tem salas de multimídia. Isso é muito importante. Quantas vezes a gente tentou, Marcelo, você experimentou isso, tá? Uma aula diferente com o data show, mas a escola só tinha um e o data show já estava quebrado ou emprestado. Entendeu disso? E você precisa se virar dos 30. Essa carência de recursos, né? Que a gente tem bastante. Mas o EJA é a experiência mais marcante. Eu não vou dizer assim que foi uma experiência específica, mas o EJA, você chegar para aquelas pessoas, tocar nelas, com o dia a dia delas e elas entenderem o quanto o conhecimento faz parte do dia delas, elas não têm nem noção daquilo, isso é prazeroso demais. O quanto elas podem evoluir ainda, né? É só elas se permitirem. E gente que foi muito bloqueada também em anos anteriores, achando que não conseguiria. Olha só, um dos fatos mais interessantes da tua trajetória é que você, querendo ou não, você conquistou isso tudo com menos de 30 anos. Esse processo todo que você atravessou. Você já tem um mestrado, você está com um doutorado. De uma forma geral, há um pensamento de que esses degraus no estudo, eles só foram alcançados por pessoas mais velhas, né? E você tem ainda uma trajetória infinita ainda pela frente. Se você fizer uma avaliação de como você era e de o que você pensava antes de passar por essas etapas, de chegar ao mestrado, de estar quase no final do doutorado, o que mudou em você? Do Miquéias até a graduação em EAD e do Miquéias hoje que vai ser um doutor, que está descobrindo coisas legais ligadas ao meio ambiente, que pretende, querendo ou não, você é referência, né, para uma população aí que está engatinhando nos estudos. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Eu sei que você é uma pessoa super tranquila, super humilde, super pé no chão, mas isso, querendo ou não, mexe um pouco com a gente. Né? Que muitas das vezes
você não se percebe uma pessoa vitoriosa, mas você é uma pessoa vitoriosa. O que mudou em você ao longo dessa trajetória? Olha, durante essa trajetória, eu sofria de algo que só no mestrado eu fui descobrir o que era. A síndrome do impostor. Como assim? Você fingir ser algo que você não é. E eu achava isso. Eu tinha chegado na graduação, eu tinha chegado no mestrado, mas eu meio que me sabotava. Esse não sou eu estou aqui apenas fingindo, eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu me achava muito limitado. Eu via as pessoas elogiando, mas eu achava que era tipo um coitadismo. Não, vamos elogiar ali para tentar elevar a autoestima dele. Que ele precisa, que esse cara tá na merda. Esse cara é um lixo, esse cara não vale nada. Era basicamente assim que eu me via, uma pessoa bem para baixo. Inclusive as pessoas até comentam muito isso, questão de postura. As pessoas que conhecem o Miqueias do Antigo Testamento sabem que o Miqueias só andava com o cabelo grandão, com as roupas compridas, nada combinantes, cabeça baixa, ombros abaixo também, largado. Miqueias não se preocupava. Mas hoje Não era Miqueias que não queria ser justo, queria passar despercebido. tem essa possibilidade, vai que, né? Mas hoje eu me sinto mais confiante. Eu já percebi que se eu quiser alguma coisa eu sou capaz. Eu consigo. Tipo, óbvio, eu preciso de ajuda de certas pessoas, mas eu também consigo, por mim mesmo. Eu sou capaz de botar uma ideia na cabeça e hoje planejar e executar. Hoje eu sou capaz disso. O Miqueias do Novo Testamento, digamos assim, hoje bem vestido, roupa combinadinha, todo bonitinho, arrumadinho, até mais gordinho inclusive, isso fez muito bom. Você está mais forte mesmo. Quem me conhece sabe. Eu vejo como assim, no aspecto isso, o ganho de confiança. É isso que eu vejo de mais importante que eu conquistei nesses anos todos. Confiança mesmo, principalmente no próprio, que era algo que eu não tinha. E eu adquiri isso. Desenvolvi, na verdade, que eu já tinha. Você conquistou isso. E amadureci essa ideia. Que ótimo. E isso todo mundo pode conseguir, né? Se você conseguir, todo mundo pode conseguir. Não é limitado a uma pessoa só. Você precisa querer. A gente sabe que nós temos nossas limitações financeiras, sociais. Até porque se a gente for ver, hoje o Miqueias que está no doutorado, se eu for analisar todo o meu redor que eu tenho, a quantidade de gente que tinha condições, que tem condições 1000 vezes melhores que a minha, é cerca de 70% das pessoas que me veem hoje. Até porque esse tipo de mercado foi feito para elas, digamos assim. Efetivamente tem sido democratizado para todos. Todos podem chegar lá. Precisam se esforçar para chegar. Óbvio, temos as limitações, mas hoje, por exemplo, a gente tem professores específicos de cada disciplina na escola. A gente tem essa estrutura bonita que a gente tem hoje. Hoje os meninos têm, por exemplo, uma quadra coberta para realizar suas atividades físicas. Hoje eles permanecem o dia inteiro na escola. Não é para eu precisava trabalhar pela manhã com meu pai, consegui semana na feira com ele, e pela tarde eu tinha que estudar. Eu lembro que era um tanto complicado para mim, porque eu quase não tinha tempo, porque eu precisava trabalhar pela manhã com meu pai. E à noite eu estava cansado, ia dormir, e sobrava tempo só para isso, trabalhar, estudar. Trabalhar, estudar. É basicamente isso. Tá. E qual é a tua opinião sobre essa geração, a Neném? Você acredita que precisa ser feito para esse povo perceber que ele pode avançar, que ele pode evoluir, que ele pode progredir, que ele não necessariamente precisa ser um doutor da vida, mas ele pode conquistar o espaço dele? Isso é um dado tão preocupante no nosso país. O país tem muitos jovens, mas que infelizmente talvez seja um pouco de falta de oportunidades. Para muitos, falta de oportunidade. Mas ao mesmo tempo, é um tanto até estranho para mim. Recentemente, Marcelo, eu estava conversando com o presidente da Associação dos Estudantes aqui do Pé, os que fazem curso superior, eu comentei com ele. Lá em 2013, 2014, quando eu fazia faculdade à noite, eram 2 ônibus que tinham saindo de Itapé e do Meitamona para Ilhéus, o pessoal fazendo a sua graduação, seu curso técnico.
Hoje, um ônibus não lota, precisa compartilhar esse ônibus com trabalhadores que estão trabalhando à noite. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E hoje a gente tem, além das instituições superiores à distância, que você consegue estar de casa, e às vezes você vai lá no polo, você tem fiéis, você tem o ProUni. A UESF hoje tem uma quantidade maior de gente de Itapeva do que, por exemplo, 10 anos atrás. Hoje tem muita gente de Itapeva na UESF, que é uma instituição pública, na UFSB, que é uma instituição federal. A gente sabe que isso é importante para a formação das pessoas, educação de qualidade. E ao mesmo tempo também eu vejo um pouco disso a questão da internet. As redes sociais bloqueando essas pessoas, achando que conseguem, por meios mais fáceis, galgar algumas coisas na vida por verem pessoas chegando lá de modos fáceis. Um exemplo disso, o popular tigrinho. Quantas pessoas não estão sendo consumidas por isso, achando que vão ficar ricas sem precisar trabalhar? E ao mesmo tempo a gente tem também, Marcelo, um tanto da questão das possibilidades do nosso país. Que a gente olha assim, há uns anos atrás você fazer faculdade era sinônimo de sucesso. Você estava empregado, você ganharia muito dinheiro. Eu vejo com doutorado talvez você não consiga mais esse espaço que você tinha 10, 15, 20 anos atrás. Com o doutorado, não é nem com a faculdade. E a gente tem agora um profissional específico para aquilo. Um profissional que sabe muito daquele assunto, conhece muito, está bem preparado, ele vai conseguir resolver situações, mas que a empresa não quer, porque vai precisar pagar muito para ele. Ela não quer lidar com isso, certo? Mas aí eu entro também nessa questão que acontecendo. O que aconteceu com o Brasil nos últimos anos? Eu costumo dizer que isso é culpa do capitalismo tardio. Está sendo voraz, está comendo tudo, o liberalismo que até na educação chegou. Hoje as pessoas não estudam mais para aprender, elas estudam para ganhar dinheiro. Por exemplo, as pessoas hoje já não querem estudar filosofia, artes, biologia. Elas querem aprender no TikTok para conseguir gravar um vídeo e dali ganhar visualizações e com isso ganhar, sei lá, 1.000, virar influencer, etc. Quer virar divulgador de joguinhos, não só do Tigrinho, de outros aí, de apostas esportivas que houve uma explosão no nosso país de casas de apostas. E assim a gente vê. As pessoas elas querem chegar num status, mas não querem percorrer todos os caminhos. E meio que começam a se acomodar com isso. A gente tem hoje, por exemplo, uma geração de pais com menos de 20 anos, 16, 14, 13 anos, nem foram criados direito, mas a gente está lá nas custas dos pais deles, sendo criados, e a gente vai ter uma geração que vai vendo como está acontecendo. Eu tenho auxílio disso, eu tenho um pouco daquilo, eu consigo me virar com isso aqui, então não preciso não, tá bom aqui para mim. E se limitam, gente, não se limitem, sempre queiram mais. Eu costumo dizer isso porque eu tinha tudo para parar no ensino médio. Minha mãe, porteira, meu pai, feirante. O máximo que eu poderia conseguir era colocar uma outra barraquinha na feira e vender meus tomates. Não que isso seja demérito, de modo nenhum, não quero falar isso. Até explicar, né? Não quero falar isso. É um emprego como o outro. Você está trabalhando, você está ganhando seu dinheiro corretamente, você está servindo as pessoas também, porque é um modo de servir. Ontem, inclusive, eu estava escutando uma palestra e o camarada falou que trabalho nada mais é do que você oferecer seu serviço para alguém. Você facilitar a vida de alguém. Trabalho é basicamente isso. E você chega nesse período, nesse momento, que o Miqueias, ele tinha tudo para parar ali. Eu não quero. Vou ficar aqui, tá bom. Estou acomodado. Eu costumo sempre dizer, às vezes batia até uma tristeza há um tempo atrás, que eu via meus primos trabalhando em serviços manuais. Eu tenho um primo marceneiro, eu tenho um primo que trabalha com mecânica de motos, eu tenho um primo que ensaiou, eu tenho um primo que conserta internet, que sabe dessas coisas, faz os trabalhos manuais. Aí eu olhava, gente, minha mãe me colocou aqui para estudar e eu infelizmente não sei, o que eu sei é vender. Eu sei fazer isso, conversar com as pessoas. E isso acabou até me auxiliando na questão de ser professor, de chegar nas pessoas, de conseguir transmitir aquele conhecimento para ela. E nisso eu consegui sair daquela mesmice, quebrar o ciclo. Não. A partir desse momento eu já não quero mais só isso, eu quero mais. E eu terminei meu doutorado, parou aqui? Não, tem mais.
tem um pós-doutorado, tem um concurso. Ah, mas eu passei nesse concurso, tá bom. Será que tá bom? Por que não tentar talvez uma carreira no exterior? Por que não abrir então, não tentar uma startup para fazer algo diferente? Exatamente. Por que não trabalhar com Elon Musk ou Jeff Bezos e me tornar um astronauta? Estamos aí para isso, abertos a possibilidades. Cabeça nós temos para pensar sobre isso. Eu acho que o que está faltando agora para o jovem é justamente isso, é sonhar. E ousadia. Sonhar e tentar conseguir, tentar conquistar. E por falar em sonho tem a ver com o Enem. O Enem tem a ver com futuro, expectativa, aquela coisa toda. Esse mês de junho, a gente está encerrando as inscrições, né, para essa grande avaliação, essa grande porteira, que o Enem nada mais é do que uma porteira, né, um divisor de águas. As provas vão ser aplicadas em novembro, cada coisa né? Agora, tanto do ponto de vista do aluno bem-sucedido, quanto do ponto de vista do professor, qual conselho você daria para aqueles que estão se preparando para viver esse momento? Primeiro, sem ansiedade. Esse é o primeiro conselho. Não precisa de ansiedade. Estude, por favor, estude. Estudo não é só você ir para a escola, tá ali naquele momento, não. Sabe aquele horário que tem da escola lá? Disciplina tal, tal dia, disciplina tal dia, chega em casa, monte o seu cronograma, escolha um espaço adequado para você. Eu sei que talvez as nossas casas aqui não sejam tão confortáveis de fazer esse barulho, vizinho com um som estridente muito alto, gostos musicais duvidosos, digamos assim, talvez. Não que sejam ruins essas músicas, é que tira a nossa concentração. A gente não quer estudar, a gente quer dançar e continuar cantando. E isso talvez atrapalhe um tanto que a gente está empenhado em fazer. Mas tentem fazer isso. Peguem horários que sejam tranquilos para vocês, mas estudem. Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, sabe? A internet e principalmente inteligência artificial. Ajuda muito. Chega lá, abre o chat GPT, abre o Copilot do Bing, abra o Gemini do Google e peça, monte um cronograma para mim de hoje até a véspera do Enem ou um mês antes para estudar todos os conteúdos que eu preciso do Enem. Monte um cronograma para mim. Ele vai realizar isso, ele vai te indicar todo o material que você precisa estudar. Você consegue, tranquilamente montar seu estudo, mas por favor, não tenha pressa, não tenha ansiedade e nem terá os próximos anos. Hoje aqui na região a gente tem instituições de ensino. A gente tem uma quantidade muito grande que vai estar aceitando fiéis principalmente, outras oferecem bolsas e você consegue. Se a universidade não deu, a faculdade não deu, tenta um curso técnico. Eu vejo assim, só não fique parado. Se você vê que você não consegue se manter no curso superior, tenta então um tecnólogo. Cursos, por exemplo, que a gente tem aqui bastante, de manutenção industrial, são cursos que a gente necessita de pessoas que já não tem. Lá na universidade mesmo, que a gente precisa de pessoas com isso. Na nossa região, uma forma de detalhe, temos cursos que a gente tem certo. Isso você paga um valor não tão alto assim, um valor baixo, você paga 2 anos estudando e você já está com emprego garantido. Com isso, você tem um emprego garantido, você já conseguiria bancar a sua faculdade, realizar o seu sonho. Mas, por favor, não se limite, façam sonho, tá bom? Você falou de sonho, né? Sonho, estudo, perspectiva. Qual o perfil ideal para quem pretende ir longe na vida? Seja na carreira profissional, seja na carreira acadêmica. O que a gente precisa fazer para fazer e ter longe? Primeira coisa é sonhar. Você sonhou, você consegue executar. Mas sempre foca. Você saber onde você está, você também saber onde você quer chegar, que esse é o mais importante. Está difícil, está complicado, vai demorar, tudo bem, vai acontecer, você precisa focar. Eu mesmo, eu tinha vontade, muita vontade de fazer um mestrado, de primeiro doutorado. Mas lembra que eu falei que há pouco, a professora ela disse, você não vai conseguir. Foi a primeira pessoa que eu avisei para passar no mestrado. Inclusive ela falou, meus parabéns, eu sabia que você ia conseguir.
E por que ela falou que você não ia conseguir? Exatamente, esse foi o meu ponto. E aí, quando eu entrei em contato com meus colegas da faculdade, todos eles, gente, por que você demorou tanto de fazer essa seleção? Essa vaga era sua, menino. Isso era para você. Todo mundo sabia disso. Ah, mas fulano disse, velho, não, a gente sabia que era para você. A gente sabia, mas isso é questão de foco. Sempre mantenham-se focados. Vocês vão conseguir. E isso eu falo para qualquer pessoa. Seja para o menino que ele sonha em ser um grande empreendedor, seja para minha sobrinha que hoje tem sonho de ser bióloga, ser enfermeira, ser médica, ser engenheiro, faça. Tá pro choque ainda. Apenas faça e vivam, tá? Não esqueçam de viver, tá bom? Façam isso, mas com consciência. Tá. Você vai concluir o doutorado, com certeza. Qual vai ser o próximo passo nessa carreira vitoriosa? O que o Miquéias Lima tem em mente que vai fazer? Qual o caminho que ele vai seguir? Antes de ir para a Lua ou uma plataforma espacial? A princípio, o Miquéias quer voltar a ser professor. Grande desejo do Miquéias. Óbvio, o Miquéias agora, ele pretende passar agora da aula para profissionais. Futuros médicos, futuros enfermeiros, futuros biomédicos, futuros químicos. Mas isso também não abre espaço, dizer, não quero. Eu gosto muito do ensino básico. Cresci e me criei ali, assim, gosto muito. Então o próximo passo que eu quero é voltar a ser professor. Eu tenho muita vontade, muito desejo disso. Inclusive realizando algumas etapas agora de terminar o doutorado, para quem sabe nos próximos anos aí já estarmos seguindo essa carreira. Mas também penso no pós-doutorado, que é uma espécie de estágio logo após que você termina a sua pesquisa. E muito provavelmente fora do país. Inclusive minha mãe, escutando isso, ela vai começar a chorar de agora. Eu comentei para ela que existia a possibilidade de já no doutorado, já estar fora do Brasil. Europa, Canadá, Estados Unidos? Europa, qual país? A princípio Portugal, só que hoje já tem a possibilidade de outros. Portugal é no começo pela questão da limitação do idioma, mas é difícil, é complicado, mas felizmente a gente consegue. E eu já conseguiria, por exemplo, chegar, por exemplo, a Londres, que não está na Fulbright. Porque não ir para Harvard, nos Estados Unidos, fazer parte do doutorado sanduíche lá, o que me impede? O que nos impede? Pois é, eu cheguei até aqui. O que me impede? Exatamente. E é isso, a gente vai sonhando alto, a gente vai sonhando grande. O melhor, a gente falou, não sei se você sabe, mas os gringos, como a gente costuma falar, eles amam os brasileiros. Por quê? Gambiarra. A gente cresce com o corpo. A gente tem um jogo de cintura daquele jeito. Exatamente. A gente tem um jogo de cintura daquele jeito. A gente consegue trabalhar com o que a gente tem. E isso eles ficam abismados. Como a gente consegue fazer tanta coisa e ser feliz principalmente com tão pouco. Como a gente consegue? A gente consegue. A gente faz mágica. A gente quer. E se a gente consegue ser feliz, por que a gente não consegue ter outras coisas também, professor? Isso é um ponto interessante, né? É isso aí. Fazer uma tese sobre isso aí. Você quer deixar algum recado para a população de Itaté, para os seus ex-alunos, para os seus futuros alunos, para essa moçada que está aí pensando o que eu vou fazer, ou de repente não vou fazer porque eu não sou tão inteligente quanto. Porque a gente sabe que tem muito isso, né? Às vezes eu percebo um pouco de síndrome de vira-lata. Todo mundo consegue dizer o que eu não posso, eu não mereço. Não sei, é uma coisa meio estranha. O que você diria para essa gente? Principal, primeira obrigação que a gente pode estar perto. A gente precisa mudar essa mentalidade de que Itapé são só os anos mais, trabalhando em fazenda, de que Itapé só trabalhar na cultura, depender de políticos. É legal a gente ter eles. São pagos por nós, fique bem claro isso. Eles são nossos servidores. Eles cumprem o seu papel também. Eles são nossos servidores. Eles precisam trabalhar para a gente. Óbvio, a gente às vezes precisa de algo que não está a nosso alcance, eles conseguem quebrar esse galho, mas a gente não deve se limitar a isso, certo? Recentemente eu fui dar uma palestra para a professora Eliana, na questão de saúde,
E eu via naqueles meninos muita curiosidade, mas ao mesmo tempo muito medo, porque eles não têm a quem chegar. Eu venho de uma nova geração, Marcelo, que a minha geração ela já conseguiu explorar fronteiras. Eu tenho colegas, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, matemáticos, químicos, psicólogos e por aí vamos. Eu venho de uma geração que já quis quebrar esse estigma, já quis romper com isso, quis ampliar os horizontes. E hoje são pessoas que a gente deve ter, obrigatoriamente, como modelo a ser seguido dentro da nossa cidade. Concordo. Porque muitas vezes a gente foca muito em gente que tem dinheiro. Mas o que essa pessoa tem a oferecer pra gente? Às vezes é tão limitada, às vezes ela não tem nada pra ela. Tudo que ela tem, a única coisa que ela tem é dinheiro, não tem mais nada. E às vezes é algo que não foi nem ela que conquistou. Exatamente. A gente tem esse ponto. E a gente precisa ser exemplar os melhores. Quanta gente bacana a gente tem aqui em Itaquera. Tem muita gente boa. Muita gente legal. Gente talentosa, gente. Sim. Que é legal você estar junto dessas pessoas. É gente que muitas vezes é valorizada. Fala que tá perto, mas que as pessoas aqui, fulano, é isso? Eu nem sabia. Então, o que você falou, a cultura é de você só é vitorioso porque você tem. Não é isso. Exatamente. Dinheiro é super importante, sim, mas Com certeza. ele é só um complemento. É um detalhe que tem, que a gente precisa para se manter, né? Mas a gente, para ganhar dinheiro, a gente precisa ter outra coisa. A gente precisa ter algo mais, a gente precisa ter mais. E esse mais, se tiver faltando, a gente busca. E hoje nós temos possibilidade disso, certo? Eu ministrei ano passado, Marcelo, um curso aqui em Itaquera, que foi de... Você mostrou um curso aqui em Itaquera no passado de agricultura sustentável. e eu não sabia desse curso. Aconteceu inclusive lá no Dom Paulo. Não presta atenção, né? Acontecia à noite, toda noite a ensinoria. Não sabia disso. E a gente levando informações para as pessoas, assim, eu via que tinha gente que estava ali. Eu estava no Dom Paulo e não sabia desse curso. Teve esse curso lá de agricultura sustentável, que a gente teve, inclusive bancado do governo estadual, A vergonha na hora. talvez não teve tanta divulgação assim, mas as pessoas estudaram lá. Elas aprenderam, elas conseguiram executar projetos sobre isso. E foi uma experiência enriquecedora. E eu tenho, muito provavelmente, com essa nova escola que a gente tem aqui hoje, a gente vai conseguir muitos cursos. A gente consegue. Tínhamos um limitador na nossa cidade que era a questão da estrutura. Hoje a gente tem. A gente tem esporte. É a estrutura que a gente tem. E a gente pode conseguir. Talvez conseguir então da universidade aberta aqui na nossa cidade. Não é difícil conseguir isso. Então, a universidade AD para todo mundo do governo federal, ou seja, a universidade federal na cidade. A gente pode conseguir um campus AD também. A gente só precisa querer e encontrar as pessoas certas para isso, certo? Recente, eu estava lá no UESC e o camarada, ele chegou até mim e falou: como é que é isso? Itaquera não vai se inscrever não? Pra quê? Não, é que está tendo um projeto aqui de agricultura e a UESC vai estar levando para todos. Eita, não sabe? Aí eu tentei até entrar em contato com algumas pessoas aqui da cidade, infelizmente sem sucesso, mas ainda assim, busque conhecimento. A mensagem do ET Bilu, acho que vocês se lembram disso, busquem conhecimento, isso é importante. Talvez não esteja aqui, mas, por exemplo, a gente abre as plataformas online do governo, a gente abre a página da Embrapa, a quantidade de cursos que a gente tem ali. E não são cursos difíceis, são cursos de curta duração, que a gente consegue fazer em um dia. Mas que a gente consegue absorver aquele conhecimento é porque é nosso quintal. É de uma hortaliça que a gente consegue sem precisar brigar com o tempo. É a nossa plantinha que está lá morrendo e a gente não sabe o porquê. A gente consegue cuidar dela. É o nosso pet que está ali com tal coisa e a gente não sabe o porquê. Tem um curso que não vai ser um negócio avançado para você dizer, eu sei isso, não. Mas pelo menos o básico que você conhece, que é um básico que a gente vai um pouco mais avançado da escola, certo? A gente consegue isso. Cara, super legal esse papo, essa conversa contigo. Eu acho que é muito importante esse feedback, esse outro olhar, né? Porque você é uma pessoa da cidade, uma pessoa que, como você mesmo falou, veio, entre aspas, de baixo,
Acho que aos poucos está galgando, conquistando seu espaço. E isso aí pode servir de espelho para outras pessoas. Futuramente a gente vê uma cidade como essa aqui, ou outras cidades no Brasil, estando num patamar um pouco mais elevado, com pessoas com perspectiva melhor de futuro. E todo mundo sai ganhando, você, eu, o país. Quero te agradecer por ter cedido esse tempo seu nessa conversa. Tá? E futuramente vamos conversar sobre outras iniciativas aí que você vai trazer, tá bom? Marcelo, muito obrigado pelo convite. Não se esqueçam, estudem, sonhem e executem, tá? Não esqueçam disso. É isso aí.